Como você pode fazer isso comigo? Carlos saiu de trás do poste tremendo de raiva. Os olhos cheios de dor encaravam a própria esposa enquanto ela retocava o batom vermelho ao lado de um carro preto parado na calçada. Ao ouvir a voz dele, ela congelou. O batom escapou lentamente da mão dela e caiu no chão. Por alguns segundos, o silêncio entre os dois pareceu sufocante. Carlos respirava pesado, tentando entender como a mulher que ele mais amava podia estar escondendo algo daquele jeito. E foi naquele instante que a vida dos dois começou a mudar completamente. Carlos era um pedreiro simples, daqueles homens que carregavam o peso do mundo nas costas, mas continuavam levantando todos os dias como se ainda tivessem forças de sobra. Acordava antes mesmo do sol nascer. Enquanto a cidade ainda dormia em silêncio, ele já estava de pé, tomando café correndo na pequena cozinha de casa, colocando a velha bota suja de cimento e saindo para mais um dia de trabalho pesado. O corpo doía. As mãos eram ásperas. As roupas quase sempre voltavam cobertas de poeira, mas ele nunca reclamava, porque existia uma coisa que fazia todo aquele esforço valer a pena: a mulher que amava. Carlos nunca teve luxo, nunca teve carro importado, nunca teve dinheiro sobrando na conta. Na verdade, muitas vezes o salário mal dava para respirar até o fim do mês. Mas ainda assim, havia algo do qual ele se orgulhava profundamente. Dentro da casa dele, nunca faltava nada. Talvez não existisse fartura. Talvez os móveis fossem simples. Talvez as paredes ainda precisassem de reforma. Mas comida sempre tinha. E para Carlos, isso já significava muito. Mesmo exausto depois de passar o dia inteiro carregando peso debaixo do sol quente, ele ainda tentava fazer pequenos gestos para ver a esposa feliz. Quando conseguia juntar um dinheiro a mais, aparecia com algum presente simples. Às vezes um chocolate, às vezes uma flor comprada na rua, às vezes apenas o lanche favorito dela depois do trabalho. Pareciam coisas pequenas, mas para ele, amor era exatamente isso. Era chegar cansado e ainda perguntar se ela estava bem. Era fingir que não estava preocupado, só para não deixar ela triste. Era guardar o próprio cansaço no bolso e continuar tentando, porque ela era tudo para ele. Carlos olhava para a esposa como alguém olha para o único lugar seguro no mundo. Só que nos últimos meses, alguma coisa começou a mudar. No início foram detalhes quase invisíveis. Ela ficou mais quieta, mais distante. Parecia sempre perdida nos próprios pensamentos. Depois vieram outras coisas. Ela começou a se arrumar mais do que o normal. Passou a usar perfumes diferentes dentro de casa. Ficava longos minutos olhando o celular e sorrindo sozinha. Mas bastava Carlos se aproximar e ela desligava a tela rapidamente. No começo ele ignorou. Queria acreditar que aquilo era insegurança da cabeça dele. Cansaço, medo bobo. Afinal, ela nunca tinha dado motivos. Então Carlos engoliu a desconfiança e continuou vivendo normalmente. Ou pelo menos tentou. Mas, no fundo, o coração dele já começava a sentir que alguma coisa estava errada. Até que, numa manhã aparentemente comum, tudo mudou. Carlos já estava na obra quando o dono do serviço apareceu, avisando que o trabalho havia sido cancelado naquele dia por causa de um problema na documentação. Os homens começaram a ir embora reclamando. Alguns aproveitaram para beber, outros voltaram para casa, felizes pelo descanso inesperado. Mas Carlos apenas pegou suas ferramentas em silêncio. Ele deveria passar o dia inteiro fora. Mas, pela primeira vez em muito tempo, voltaria mais cedo para casa. E foi exatamente naquele momento que tudo começou. Ao chegar perto de casa, Carlos percebeu algo estranho imediatamente. A rua estava silenciosa como sempre.
O vento fraco balançava as árvores da calçada e alguns vizinhos conversavam ao longe. Mas havia uma sensação ruim no peito dele, daquelas que aparecem sem explicação. Ele caminhava devagar, segurando a mochila de ferramentas nos ombros, quando viu a porta de casa se abrindo. Era ela. A esposa saiu rápido, quase apressada demais. E aquilo sozinho talvez não significasse nada. Mas o jeito como ela saiu fez o coração dele apertar na mesma hora. Ela estava diferente. Muito diferente. Usava um vestido vermelho justo que Carlos nunca tinha visto antes. O cabelo estava arrumado de um jeito que normalmente ela só fazia em ocasiões especiais. O perfume era tão forte que até de longe parecia possível sentir no ar. E o batom recém-passado deixava evidente que ela tinha acabado de terminar de se maquiar. Carlos parou na mesma hora. Confuso. Ela nunca se arrumava daquele jeito para ir ao mercado. Nunca saía assim durante a tarde. E muito menos sem avisar. Mas o que mais incomodou não foi a roupa. Foi o comportamento dela. Antes de descer a calçada, ela olhou para os lados rapidamente. Como alguém que queria ter certeza de que não estava sendo observada. Aquilo atravessou Carlos como uma facada silenciosa. O coração dele afundou. Por alguns segundos, tentou encontrar alguma explicação lógica. Talvez ela estivesse indo encontrar uma amiga. Talvez tivesse surgido algum compromisso importante. Talvez ele estivesse exagerando, mas, no fundo, o jeito nervoso dela dizia outra coisa. Sem pensar direito, Carlos apenas começou a seguir ela, de longe, escondido. O corpo inteiro dele parecia pesado enquanto caminhava tentando não ser visto. A mente estava uma bagunça. Cada passo fazia os pensamentos ficarem piores. Por que ela está escondendo isso de mim? Onde ela vai? Quem ela vai encontrar? Quanto mais tentava se acalmar, mais o desespero crescia. Ela atravessou 2 ruas movimentadas, sem olhar para trás. Depois entrou em bairros que Carlos nem sabia que ela costumava frequentar. O lugar era diferente da região simples onde moravam. Prédios altos, lojas caras, carros importados estacionados nas calçadas. Carlos começou a se sentir deslocado ali. Enquanto seguia ela em silêncio, percebeu que as próprias mãos tremiam. Tentava negar o pior, mas o coração já parecia saber. Ela continuou andando até diminuir os passos perto de uma rua mais vazia. E então, parou, na frente de um carro preto, luxuoso, escuro, com os vidros fechados. Carlos sentiu o estômago afundar completamente. O mundo ao redor parecia distante agora. O barulho dos carros, das pessoas, da cidade. Tudo ficou abafado. Só conseguia olhar para ela. Ela respirou fundo antes de se aproximar do veículo. E aquele simples detalhe destruiu Carlos por dentro. Porque parecia que ela estava criando coragem. As mãos dele começaram a suar frio. A cabeça girava. Os pensamentos ficaram descontrolados. Não. Ela não faria isso. Ela não pode estar fazendo isso comigo. Mas então ela segurou a maçaneta e abriu a porta do carro. Foi naquele instante que Carlos perdeu completamente o controle. Saindo de trás de um poste, ele caminhou rapidamente na direção dela, tomado por dor, raiva e desespero ao mesmo tempo. Como você pode fazer isso comigo? A voz dele ecoou pela rua. Ela se assustou tanto que deu um passo para trás imediatamente. Os olhos se arregalaram no mesmo instante em que reconheceram Carlos parado ali. O batom escapou lentamente da mão dela, caindo no chão. Por alguns segundos ela apenas ficou parada, sem reação, sem conseguir respirar direito. E então os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. Carlos sentia o peito queimando. Parecia que todo o esforço, todo o amor, toda a luta daqueles anos tinham sido esmagados em segundos, diante dos próprios olhos. Ele olhava para ela tentando entender onde havia errado.
tentando entender por que a mulher que ele mais amava estava entrando naquele carro escondida dele. Mas o que ela disse em seguida acabou destruindo Carlos de uma forma que ele jamais imaginaria. Eu só queria salvar a nossa vida, antes que fosse tarde demais. Carlos ficou parado, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. O peito subia e descia rápido, enquanto os olhos encaravam a própria esposa completamente abalada na frente dele. O vento fraco da rua bagunçava o cabelo dela, mas ela nem parecia perceber. As lágrimas começavam a escorrer devagar pelo rosto, misturando o desespero, a vergonha e o medo. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu falar nada. Carlos ainda sentia a raiva queimando dentro dele. A imagem dela entrando naquele carro não saía da cabeça. O vestido vermelho, o perfume, o batom, tudo parecia confirmar aquilo que ele mais temia. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa na expressão dela não parecia mentira. Ela não tinha olhar de quem foi pega traindo. Tinha olhar de alguém destruído por dentro. Ela respirou fundo, tentando controlar o choro. Então falou baixo. Você acha que eu queria estar aqui? Carlos continuava em silêncio. Ela abaixou os olhos imediatamente, claramente envergonhada. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurar o próprio braço para tentar se controlar. Eu descobri tudo, Carlos. Ele franziu a testa. Descobriu o quê? Ela levantou os olhos lentamente. E foi naquele instante que Carlos sentiu um medo diferente atravessar o peito. Um medo que não tinha nada a ver com traição. As contas atrasadas, os avisos escondidos, as dívidas. Carlos congelou, ela sabia. Tudo aquilo que ele vinha escondendo há meses. Ela sabia. O orgulho dele desmoronou na mesma hora. Carlos desviou o olhar imediatamente. Porque era verdade. Nos últimos meses, as coisas tinham piorado muito mais do que ele deixava transparecer. As dores constantes no corpo começaram a atrapalhar o trabalho. O cansaço piorava a cada semana. Em alguns dias, ele mal conseguia levantar peso sem sentir uma fisgada forte nas costas e no peito. Mas continuou trabalhando. Continuou fingindo, porque tinha medo. Medo de parecer fraco. Medo de perder serviço. Medo de não conseguir sustentar a casa. Então começou a esconder tudo. Quando o dinheiro não dava, fazia empréstimos pequenos. Depois outro. E mais outro. Sempre acreditando que no mês seguinte conseguiria resolver. Mas o mês seguinte nunca resolvia nada. As contas começaram a acumular escondidas dentro da gaveta da cozinha. Algumas já estavam atrasadas há tanto tempo que Carlos nem tinha coragem de abrir. E mesmo assim, todos os dias ele fingia que estava tudo bem, porque queria proteger ela. Só que, sem perceber, estava afundando os dois. Ela chorava enquanto falava. Eu vi os papéis escondidos, vi as cobranças, vi o aviso da casa. Carlos sentiu o coração gelar. Ela sabia até sobre aquilo, a ameaça de perderem a casa, algo que ele tentou esconder dela até o último segundo. Ele abriu a boca tentando explicar, mas não conseguiu. A culpa apertou forte demais. Então ela continuou. E quando eu tentei conversar, você dizia que estava tudo bem, sempre tudo bem. A voz dela começou a falhar. Você estava ficando doente, trabalhando até não aguentar mais. E mesmo assim continuava fingindo que não precisava de ajuda. Carlos baixou a cabeça. Porque ela estava certa. Ele queria ser forte o tempo inteiro. Queria resolver tudo sozinho. Mas acabou destruindo a si mesmo em silêncio. Ela limpou as lágrimas do rosto rapidamente antes de continuar. Eu fiquei desesperada, Carlos. A voz saiu quase quebrada. Eu não sabia mais o que fazer. Ela explicou que começou a procurar qualquer maneira de conseguir dinheiro rápido
antes que tudo piorasse. Tentou emprego extra. Tentou vender coisas de casa escondido para ele não perceber. Tentou pedir ajuda, mas nada parecia suficiente. Até que apareceu aquela proposta. Um homem rico, mais velho, que prometeu pagar uma quantia alta apenas pela companhia dela durante algumas horas. Nada além disso. Ainda assim, ela sentia vergonha só de estar ali. Carlos percebeu isso imediatamente. Ela tremia enquanto falava, como se cada palavra machucasse. Eu não queria fazer isso, eu juro que não queria. Os olhos dela se enchiam de lágrimas outra vez. Mas eu achei que estava salvando a nossa vida. Carlos sentiu algo dentro dele quebrar naquele instante. Porque, pela primeira vez, entendeu tudo. Ela não estava ali por falta de amor. Ela estava ali justamente por amar demais. Enquanto ele escondia a dor para proteger ela, ela estava se destruindo tentando proteger ele. Os dois estavam sofrendo em silêncio. Os dois estavam tentando salvar o casamento sozinhos. E, sem perceber, acabaram chegando naquele momento, no meio daquela rua, com o coração completamente destruído. Carlos olhou ao redor devagar. O carro preto ainda parado, o batom caído no chão. A mulher que ele amava chorando na frente dele, e percebeu algo que nunca tinha entendido antes. Às vezes o problema não é falta de amor, é o silêncio. Porque quando duas pessoas começam a esconder a própria dor uma da outra, o desespero encontra espaço para crescer. Foi exatamente isso que aconteceu com eles. Carlos já não conseguia mais segurar as lágrimas. Tudo o que ele sentia naquele momento era uma mistura pesada de culpa, tristeza e dor. A mulher que ele amava estava diante dele chorando. Não porque deixou de amar ele, mas porque tentou salvar os dois sozinha. E aquilo destruiu Carlos por dentro. Durante tanto tempo, ele acreditou que estava protegendo ela, escondendo os problemas, escondendo as dívidas, escondendo o próprio sofrimento. Mas, sem perceber, acabou empurrando os dois para o desespero. Ela também estava cansada. Também estava com medo. Também estava sofrendo em silêncio. Carlos olhou para o vestido vermelho, para o batom caído no chão e para o carro preto, parado logo atrás dela. E percebeu que aquela cena nunca foi sobre traição. Era sobre desespero. Era sobre duas pessoas tentando carregar o peso do mundo, sem pedir ajuda uma para a outra. Com os olhos cheios de lágrimas, ele se aproximou devagar. E então, abraçou ela no meio da rua. Forte. Como se tivesse medo de perder ela naquele instante. Ela começou a chorar ainda mais nos braços dele enquanto tentava pedir desculpas. Mas Carlos apenas segurou ela com mais força porque, pela primeira vez, ele entendeu. Entendeu que pobreza não destrói apenas o bolso. Às vezes, ela destrói primeiro a paz, o orgulho, a esperança e até o silêncio dentro de uma casa. Ela faz pessoas boas tomarem decisões desesperadas. Faz pessoas esconderem a própria dor. Faz pessoas se perderem tentando proteger quem amam. E naquele abraço, no meio daquela rua silenciosa, Carlos percebeu que os dois nunca foram inimigos. Os dois apenas estavam machucados demais. Essa história foi inspirada em situações reais que acontecem todos os dias, com muitas famílias ao redor do mundo. Se você gosta desse tipo de história emocionante e cheia de reflexões, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo para não perder os próximos vídeos. E agora eu quero saber sua opinião. O que você achou da atitude da esposa de Carlos? Você acha que ela estava errada ou apenas desesperada? Comente aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo.